E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse-lhe: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado? Para quem será? Assim aquele que para se ajunta tesouro não é rico para com Deus. Amém? Amém. Meus queridos e meus amados irmãos, meus amados, eu estava pesquisando sobre este texto. Alguns dias eu venho pesquisando sobre ele. E meus queridos, e nós vemos que aqui o subtítulo fala a parábola do rico insensato. O que seria insensato, queridos? Insensato é o que não tem senso, juízo, prudência, sinônimo de tolo, imprudente, nécio, sem sabedoria. Na Bíblia, queridos, em Provérbios 14, versículo 16, o sábio teme e se desvia do mal, mas o insensato é atrevido e dá-se por seguro. Em Efésios 5, 15, diz assim: vede como andeis, não como insensatos, mas como sábios, compreendendo qual seja a vontade do Senhor. E aí em Provérbios 1,7 diz que os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém, queridos? Amém. Meus amados, quando eu estava meditando nesse texto aqui, e estava pensando, queridos, esse texto nada mais, nada menos, ele fala sobre Jesus falando sobre acautelar com a avareza, para nós tomarmos cuidado com a avareza. Meus queridos, nós vivemos tempos, como sempre nós vamos falar aqui, e vamos falar, e os irmãos vão ouvir, tempos trabalhosos, tempos difíceis, queridos, tempo em que a ganância humana, a cobiça, está, queridos, dominando o ser humano. Meus amados, diz aqui o texto aqui, depois de um discurso de Jesus, que Jesus, no capítulo 12, depois de um discurso ali, do capítulo 1, no versículo 1, diz assim do 12: e ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que atropelava umas às outras, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Meus queridos, aqui no texto aqui, sempre a Bíblia vai falar que onde Jesus estava, tinha multidão. E aqui, queridos, no capítulo 12, e o versículo 1, está falando que tinha milhares e milhares e milhares de pessoas. É tanto que quando você vê, quando Jesus multiplicava os pães, quase 5.000 homens comia, sem contar a mulher e criança. Vê qual multidão seguia Jesus. Aí Jesus está falando aqui, e depois dele discorrer
de falar direto para os fariseus, quando ele falou da blasfêmia contra o Espírito Santo, de que todo pecado é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não se será perdoado. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir algo, uma ação de Deus direto a Satanás, como os fariseus faziam. Eles falavam, ele não expulsa demônios a não ser por o boi Zebul, por o príncipe dos demônios, a Satanás. Aí Jesus fala para seus discípulos, ele se dirige para os seus discípulos e fala: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Meus queridos, quem faz bolo aqui, as irmãs que faz bolo aqui, ou o padeiro, sabe, queridos, eu fico olhando lá em casa, minha esposa faz salgado, minha esposa faz pão, e você vê, você coloca, vai fazer, minha esposa faz aquele pão recheado, e você pega aquela massa, minha esposa pega uma massa assim, bem grandona assim, aí ela mandava eu comprar uma latinha de Royal, né? Aí eu ia lá comprar, eu pensava que era colocar aquilo ali tudo, mas não é. O fermento coloca-se pouquinho. Aí quando coloca-se o fermento, por exemplo, quando vai fazer o bolo, sem ser aquele que já tem a massa pronta já, se você fizer o bolo e você não colocar o fermento, o que é que acontece? Ele não incha. O bolo não incha, ele às vezes até incha, mas murcha. Ele fica só aquela capa por cima só. Aí Jesus, ele adverte aos discípulos a se precaver, a ter cuidado. As placas de advertência estão aí. Acautelai-vos do fermento do fariseu. E qual era o fermento dos fariseus, queridos? Capítulo 23 de Mateus. Jesus pegou pesado com esse povo. Esse povo, quando eles iam orar, no capítulo 6 de Mateus, esse povo, quando eles iam orar, eles tocavam trombeta, eles oravam nas praças, eles queriam que os homens vissem que eles estavam orando. Quando estava jejuando, você dava a paz do Senhor, aí ficava com aquela cara, para você perceber que ele estava fazendo algo. E no reino de Deus, queridos, nós cristãos, nós não temos que tocar a trombeta. Nós não precisamos, queridos, estar provando. Que coisa ruim, queridos, é a gente estar precisando, estar provando. Às vezes eu estou no meu trabalho, e às vezes no grupo da igreja, eu posto uma foto do grupo, está lá a minha capa de coleiro, coloco a Bíblia, mas não é para provar, não é para dizer que estou orando, é para incentivar alguém, porque nós pastores temos esse dever. Nós pastores, queridos, a igreja vai ser o que nós somos. Posso, às vezes, alguém vê que esposa, o pastor está lá no trabalho dele, arrumou um tempo para orar, ter um devocional com Deus, eu vou fazer. É uma bênção. Mas quando eu posto, os irmãos veem, olha, pastor Cícero é um homem de oração. Olha, estou lendo, olha, pastor Cícero é um homem de leitura. Eu vou falar uma coisa para você.
E eu não tenho vergonha de falar. Porque a gente, no decorrer da vida, a gente vai pegando maturidade. Tiago disse que até chegar à estatura de varão perfeito, que é ser perfeito segundo a Bíblia. Ser perfeito é ter maturidade para saber enfrentar uma provação, para ter sabedoria para alguma coisa, não se desesperar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Meu filho, quando convulsionou, eu estava conversando com meu filho nesse texto, meu filho convulsionou. E eu, mas minha esposa, nós nunca tínhamos visto aquilo. É horrível. É feio uma criança convulsionar. Fica dura assim, primeiro ficou com o EVD, depois veio andando assim no sofá, ele era muito mais novo que ele. Aí ele caiu, e as crianças autistas, a maioria elas se convulsionam. E naquela hora, ele estava deitado, aí a perninha dele fazia assim, e eu puxava, aquele do lado de desespero eu puxava, e a perninha não vinha, e ele olhando assim para a gente, assim, olhando para a gente, e eu pensando, meu Deus, meu filho é tão feliz. Quando ele começou a andar, ele nunca, uma criança autista, quando ele começou a andar, ele não, minha esposa que percebeu, ele não engateou, ele sentava só. Aí ficava muito impressionado com coisinha rodando, com luzinha, com essas coisas. Minha esposa foi percebendo isso daí. E aí, tinha vezes que eu chegava na sala, ele estava caído. Eu ficava olhando assim, só que o Pedro caiu um pouquinho, porque se ele caía, não se levantava. E a gente foi percebendo isso daí, nós tivemos o diagnóstico, porque o autismo, ele não tem um diagnóstico assim, tipo assim, fez um exame e é autista, não. É porque os pais relatam que o diagnóstico é saído. Por exemplo, tem um lugar ali na Conceição que a gente paga por fora. Se dependesse só da escola pública, ele não ia aprender a ler. Mas graças a Deus, eu coloco primeiro sempre oração eu coloco, pedindo para Deus, para que Deus abra o entendimento dele, para que abra o cérebro dele. E a gente vê, queridos, que é mais ou menos isso. A gente paga lá, ele vai, graças a Deus já aprendeu a ler, agora está lendo tudo. Às vezes ele erra, mas lê. E é uma situação que você fica desesperado, você não sabe como agir. Porque você não tem o quê? Conhecimento e maturidade. Aí naquele dia o desespero, já contei aqui no começo, quando eu comecei a congregar aqui, e peguei a moto. Quando eu lembrei de capacete, eu já estava no pé central. Minha esposa enrolou ele numa coberta, só tinha moto, e levei para lá. E quando eu cheguei lá, quando eu lembrei, eu já contei para os irmãos aqui essa semana, ele fez o exame. E meus queridos, e o fermento dos fariseus era o quê? As franjas, as roupas. O fermento dos fariseus primeiro também era se afastar dos gentios. Se o gentio pegasse nele, ele corria, se lavava, ia se banhar. A Torá, se eles liam a Torá, tomar banho. Eles pensavam que só eles seguiam a lei e seguiam a lei. Mas o que começou neles foi eles começaram a colocar coisas dentro da lei. Por exemplo, Jesus estava lá e fala, os discípulos como se lavar a mão. Aí começou a colocar peso sobre o povo, peso sobre o povo. Isso que Jesus falou que é o fermento, a hipocrisia. Qual que é a hipocrisia que eles tinham? Era parecer mais espiritual do que os outros.
Trazendo para os tempos de hoje, eu não sou contra monte, eu já fui em monte, eu vou até em monte se precisar. Mas aí o que acontece? Eu digo por experiência própria. As pessoas que sobem a monte, ela tende a se achar mais espiritual do que quem está na igreja. Fulano vai no monte lá, fulano desce e revela não sei o quê. Quando Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, não estou falando que é pecado em monte. Se precisar eu vou. Esses tempos mesmo atrás eu ia. Mas o que é que tem, queridos? É você ir e você se achar superior a outras pessoas. É isso onde estavam os fariseus. E amados, e Jesus aqui, Ele está pregando, Ele está ensinando, e diz a Bíblia que um da multidão chegou dele e falou para ele: mestre, manda que o meu irmão reparta comigo. Capítulo 21, versículo 15 e diante de Deuteronômio, vai falar, queridos, dos dois filhos, do primogênito e do mais novo. E meus amados, e quando esse rapaz chegou para Jesus e falou para Jesus: mestre, manda. Ele falou aqui, mas ele falou assim: disse um da multidão, mestre, dizei a meu irmão que reparta comigo a herança. A herança, por direito, era uma porção dobrada para o primogênito. Esse camarada aqui, ele chega para Jesus e ele fala para Jesus, porque os escribas, naquele tempo, que eram os intérpretes da lei, eles tinham esse papel. Qual que era o papel dos escribas? O papel dos escribas era advogar também essas causas. Eles iam diante do escriba, e o escriba falava aquilo dali. Entende-se, queridos, alguns estudiosos subentendem que aquele rapaz ali, que chegou para Jesus, ele queria que Jesus quebrasse a lei. Ele queria que Jesus chegasse e advogasse a causa dele. Dizei a meu irmão que reparta. Por que o primogênito ficava como a parte da coisa? Você já viu uma casa? Numa casa, sempre é o irmão mais velho que cuida dos mais novos. Eu vejo lá na casa da minha sogra, lá, tem 3 crianças lá. E a mais velha tem comida aí buscar na escola, tem aí comida a deixar. A minha mãe cuidou dos irmãos dela, cuidou da gente, cuida dos netos, cuida dos bisnetos hoje. Está quase cuidando de tataraneto. Mas a resposta de Jesus para esse homem foi: mas ele disse, homem, quem me pôs a mim por juízo, o repartidor entre vós? Meus queridos, Jesus estava, em outras palavras, dizendo para aquele homem que ele não veio, o propósito dele não veio para aquilo.
não veio para julgar causas, ele veio para salvar almas. Ele veio para pregar o reino de Deus. Ele veio para ser morto e sacrifício pelos pecados. Só que Jesus, olhando para este homem, ele identificou, queridos, uma coisa naquele homem. O que foi que ele identificou naquele homem? Olhando para o coração daquele homem. Porque Deus, queridos, a gente vê só um estereótipo. Lembra de Samuel? Quando foi na casa de Davi, quando passou os mancebos todos lá, quando ele olhou para Eliabe, ele falou: certamente é esse. Aí Deus bradou, falou: Samuel, não atentes para a aparência. Eu não vejo só a aparência, eu vejo o coração. Eu vejo o que está no coração. Jesus olhou para o trono do coração daquele homem e ele encontrou a avareza. Ele disse: homem, que me pôs a mim por juiz, por repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ele dá uma advertência. Aquele homem não saiu com a resposta que ele queria diante de Jesus. Ele queria, quem sabe, até testar Jesus. Porque qual que é o primeiro mandamento? Marcos 12, versículo 30, e Marcos 12, versículo 31, e está também em Mateus 20, capítulo 22. Qual que é o primeiro grande mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. O grande mandamento, aliás, qual que é? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Então quer dizer que Jesus não estava amando ele por não responder a oração dele? O que é avareza? Avareza, os dicionários definem como uma característica de quem tem apego demasiado e sólido ao dinheiro, de quem vive para adquirir e acumular riquezas. Você reconheceu esse comportamento? Infelizmente, esse tipo de atitude tem conquistado o coração de inúmeras pessoas, inclusive de alguns cristãos, que foram induzidos pelo consumismo desenfreado. Entretanto, Jesus faz uma forte advertência a seus ouvintes, que serve para todas as gerações. Preste atenção, tenha cuidado com todo tipo de avareza. Meus queridos, o salmista, ele disse no Salmos 62:10: ainda que suas riquezas aumentem, não confieis nela. Jesus falou que, pois onde estiverdes as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Mateus 6, capítulo 6, versículo 21. Paulo afirma que os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes não terão parte no reino de Deus. E a Timóteo ele fala que a causa do problema, pois é o amor ao dinheiro, é o forte de todos os tipos de males. E algumas pessoas querem tanto ter dinheiro que se desviam da fé e enchem a sua vida de sofrimentos. Queridos, o que Jesus identificou aqui na vida desse homem foi a avareza. O salmista disse: ainda que eu tenha muitos bens, eu não posso pôr a confiança nele.
E hoje em dia, queridos, o Deus desse século é o dinheiro. Por dinheiro, queridos, as pessoas fazem qualquer coisa. Por dinheiro, queridos, as pessoas sequestram crianças, sequestram até adultos e vendem os seus órgãos. A vida não vale nada. Por dinheiro, queridos, tem tramas familiares de filhos que matam seus próprios pais, que matam suas próprias mães. Nós temos visto isso nos noticiários. Porque um pregador, queridos, da palavra de Deus, tem uma matéria na teologia que se chama homilética. Homilética é o que? É a arte de pregar. Aí tem a exegese e tem a hermenêutica. Mas na homilética, ela manda a gente seguir a Bíblia do lado e o jornal do outro. Porque o pregador ele tem que estar informado das coisas. Não é estar nesse jornal sem ser analista, sensacionalista, né? Então esses não é só ver desgaste, não sei o que, mas fica aquilo ali é a realidade. Aí por dinheiro, queridos, por dinheiro as pessoas fazem coisas que não medem, porque tem aquela busca desenfreada por um dinheiro. Por um dinheiro tem casais, querido, eu conheço, minha esposa trabalha na casa desse casal, que se separaram, que se divorciaram, mas o homem ainda vai lá ainda, fica com a mulher ainda, que já é a sua ex-esposa. Por quê? Por causa dos bens, para não dividir os bens. Por dinheiro, queridos. Eu estava vendo esses dias, e não tem como não entrar nesse carro. Eu estava vendo esses dias, eu fui lá no Ceará, eu fui na cidade do meu pai, e eu vi, queridos, as bisnetas que minha mãe cuida, porque o pai está nas ruas, a mãe está no tráfico, e minha mãe mora no sítio. E eu vi crianças ficando sem escola, porque não tem ônibus. Por que não tem ônibus? Porque está quebrado. Por que está quebrado? Porque a verba é desviada. Aí, queridos, quando tem um aniversário da cidade, eu até falei com o radialista lá da minha cidade, eu gosto de escutar a rádio mais de Juazeiro de manhã, estou no trabalho, vou escutando. Eu conheço eles todos. Aí eu estava ouvindo a rádio, aí ia ter a festa da cidade, e na festa da cidade, paga-se 1 milhão para o cantor, 500 mil para o cantor, e não tem um ônibus para uma criança ir para a escola. O dinheiro, queridos, a corrupção, queridos, está na política. Por dinheiro, queridos, eles não pedem esforços para tirar, para sequestrar o dinheiro das pessoas. Eles não pedem, queridos, que amanhã vai ter um na fila esperando por um transplante, mas se o dinheiro chegar na frente, eles botam aquele que já estava para fazer o transplante para trás, para o último final da fila, porque o dinheiro entrou, queridos, porque o mamão entrou. Por dinheiro, amados, as pessoas se degladiam, brigam entre família. Por dinheiro, queridos, as pessoas esquecem de Deus. As pessoas esquecem de que a sua vida é passageira. O Salmos 49 vai falar isso. Para nós não pôrmos a nossa confiança no dinheiro. Por dinheiro, que as pessoas pensam que vai ser feliz quando trocar de carro. Quando eu trocar de carro eu vou ser feliz. Por dinheiro, que as pessoas pensam é uma alegria ilusória, passageira. Por dinheiro, amados,
você. Paulo diz no capítulo 6 de 1 Timóteo: temos sustento e temos com que nos vestir, estejamos contentes, queridos. Eu fico conversando com minha esposa, eu fico perguntando como que é onde ela trabalha, queridos. O quanto de coisa, o consumismo, o quanto de coisas que as pessoas compram que não precisam. 40 pares de sapatos, não sei quantos vestidos lá, 50 vestidos, não sei quantas saias. Hoje eu estava pensando com minha esposa: dinheiro, queridos. Pensa que a felicidade está nisso, frequentar os melhores lugares, estar glamourizado, estar no lugar onde todo mundo vai respeitar quando chega. Poxa, fulano é ali, por exemplo, eu tenho meu tio lá, ele é todo de rico, ele. Aonde você olhasse, aquelas duas terras é dele. Só gado ele tem mais de 3 mil cabeças de gado Nelore. Por ano dá 80 cabeças de gado para ele. Tem um condomínio de casa na minha cidade lá. A Jesus contou essa parábola aqui do rico insensato aqui, que ele só dizia assim, ó, ele só dizia, e propôs uma parábola. A verdade é que um homem rico tinha produzido abundância, e razoava entre ele e entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher o meu celeiro. E disse: farei isto, derribarei o meu celeiro e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens e depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe e folga. Ele pensava só em si. Não é pecado ser rico. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia, ela manda nós buscarmos primeiro, 6,33 Mateus, primeiro, o reino de Deus e todas as suas justiças, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? É buscar a vontade de Deus, não só a minha vontade, é buscar a vontade de Deus. Eu tenho um devocional de ler a Bíblia, de orar, de jejuar quem pode. Buscar a sua justiça é andar com retidão, não andar devendo, não andar envergonhado, porque o dinheiro, queridos, adquirido, queridos, de corrupção, quando esses camaradas entram no avião, o pessoal diz corrupto, eles não têm paz. O dinheiro, eles ajuntou riquezas, as contas bancárias estão muitas lá, mas ele não tem paz, porque ele não deixa o legado. Será que essas pessoas não têm vergonha? De quando chegar para seu neto e falar: meu filho, eu adquiri meu dinheiro com sacrifício, assim, 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 assim. Não! É uma mancha na vida daquela pessoa ali. Aí falta generosidade. Ele fala só aqui: o que é que eu vou fazer, o rico insensato? Ah, já sei, eu vou aumentar. Ele não divide nada com ninguém. Ele fala que eu vou aumentar. Aí tudo eu, para mim, eu, para mim, eu, para mim. Aí depois que ele fizer tudo aquilo dali, ele fala: eu direi a minha alma, descansa. Capítulo 4, 12 e 13 de Tiago diz: quando nós dissemos faremos isso aqui ou aquilo ali, amanhã faremos, dizendo: se o Senhor quiser. Aí ele fala tudo aquilo dali, conversa com a própria alma dele. Aí Jesus disse: louco, e Deus disse: louco, esta noite te pedirá a tua alma, e o que tu tem preparado para quem ficará? Sabe por que é isso? O camarada tem aquela vida desesperada, não come direito, não goza com a sua família, não entra nunca dentro do tempo para agradecer a Deus. Ele tem aquela vida corrida ali, queridos. Eu vi sair lá no Ceará, que o camarada lá tinha que pegar para levar um gás, a metade dos vazeiros de gás era dele. Quando ele morreu, parece mentira, no mesmo dia o povo estava já dividindo tudo dele já. Sabe por quê, queridos? Esse camarada aqui, o poder do amanhã não está no meu poder, não está no seu poder. Esse camarada aqui, depois que ele ajuntou tudo aquilo dali, ganância, não deu nada para ninguém,
que fazer? E como é que uma pessoa tem que, com a prosperidade, fazer? E como é que eu ajudo o tesouro do céu, da graça, do come, ferrugem do comando que eu ajudo? Ajudando o meu próximo. Quantos ternos eu tenho? Quantos sapatos eu tenho? Quantas camisetas eu tenho que está lá? Quantas saias eu tenho que eu nem uso mais? Será que não tem alguém precisando? Quanto dinheiro eu tenho lá? Será que eu não posso abençoar alguém? Ah, pastor, eu vou sair dando meu dinheiro por aí? Não. Quem está mandando você dar seu dinheiro? Mas no capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, os irmãos pediram com rogo da Macedônia. E a igreja mais abençoadora aos irmãos mais pobres, sabe qual que era? Era a igreja de Filipos. Eles pediram com rogo, em outras palavras, pelo amor de Deus, não nos deixa fora desse negócio. Nós queremos abençoar. E sabe qual era a igreja pobre em Jerusalém? Aos sonhos de Deus, queridos. A igreja de Esmirna era pobre, era desprezada, era pequena. A igreja de Laodiceia era uma igreja de glamour, uma igreja que tinha rico, uma igreja que tinha poder. Mas Jesus Cristo se dirigiu para aquela igreja e disse: você é pobre, nua, cega e miserável. Porque Jesus disse: quem ajunta a riqueza para si não é rico para com Deus. Para me encerrar, se olha aquelas fazendas lá, tem um camarada que vai lá na Paraíba, do lado da terra do meu tio, um monte de casa. Se você ver as casas, tem vídeo, casa de 10, 20 cômodos, assim, aquelas casonas de fazenda, sabe, irmão? Aí, as casonas bem, tudo lá. Aí meu tio falou assim, meu pai falou para mim, eu fico vendo essas terras aqui hoje, quanta briga que teve de Zé Lobo, que era meu avô, quanta briga teve de Zé Lobo, teve do prefeito lá, João de Zé, teve do pai desses camaradas aqui, quanta briga teve. Cadê eles? Nenhum existe mais hoje. Nenhum existe mais hoje. E a Bíblia nos adverte, queridos. E Deus pergunta para nós hoje: quem está no trono do nosso coração, Jesus ou Mamon? Jesus, queridos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Aquele homem pensou que ele ia viver muitos dias, só ia acontecer as coisas com os outros e nunca com ele. Que nós possamos, queridos, estarmos preparados, porque nós não sabemos o dia nem a hora. E Jesus, queridos, ele olhou para o coração daquele homem e ele viu Mamon. O jovem rico chegou e disse: bom mestre, o que farei? Já sabe tudo, eu sei todos os mandamentos. Só sabendo praticar, ter fé no que obra é morto. Já sabe? Sei. Vai vender tudo que tem. Diz que o homem saiu contristado, triste, e não se salvou. E que nós possamos, queridos, colocar nossa confiança em Deus e nunca no nosso próprio esforço. Porque se você trabalha, é porque Deus te deu saúde. Se você tem a profissão que você tem, é porque Deus te capacitou. É a graça comum. Qual que é a graça comum, pastor? O sol brilha por justos e por injustos. E por causa da ganância, para me concluir, por causa da ganância, os homens estão indo na lua lá. Aqueles dois lá, estão indo na lua lá. Você sabe o que é questão, por exemplo, por causa da ganância, da cobiça. Daqui a pouco vai haver até uma guerra na lua lá. Eles acharam lá Hélio 3 e Alba. Ou seja, o ser humano está acabando com a terra e agora, como se não achasse pouco, quer destruir a lua. Mas Deus vai se intervir, queridos. Todas as coisas estão no controle de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos.
Aleluia. Deus abençoe o nosso irmão pastor Cícero, né? Vamos estar orando para nossas casas, graças a palavra nos nossos corações. E sábado tem mais cultos, domingo a da ceia. Irmão, vai ser maravilhoso. Vamos estar orando, Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Pedimos que tu nas nossas casas, na direção do seu Santo Espírito, ó Pai Todo-Poderoso Deus. Abençoa nossos familiares, no universo que não puder vir. Abençoa, Senhor, todos aqueles. Abençoa todos os teus servos, a tua serva. Fortalece a todos. Leva para vossas casas, Senhor. Dá saúde a todos. Que a palavra do Senhor continue falando nos nossos corações, Pai. Prepara o melhor para a tua igreja, Pai. E os ouvintes da palavra de Deus possam alcançar seus objetivos, alcançar suas bênçãos, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus seja com todos nós e tudo em caminho. Pai do Senhor, seja com a igreja, em nome de Jesus.